Bom dia, paz do Senhor. Gravar um vídeo bem rapidinho aqui. Ontem era dia de gravar vídeo, mas não deu tempo. Ainda de noite aconteceu algo, eu falei assim, vou parar rapidinho, vou gravar, mas eu tava com tanto sono, falei, não, vou dormir. Mas vou gravar agora, que uma coisa que eu falei, né, e que eu entendi que eu tô com muita vontade de gravar, e eu creio, né, eu queria efetuar a bem do Senhor, e é muito importante, Deus tem trabalhado muito comigo sobre isso, tenho visto muitas pessoas falarem, muitos pregadores, pessoas que gravam podcast falando sobre isso também, e isso dá mais certeza que quem está fazendo isso queimar no coração é o Espírito Santo de Deus, né, que é falar sobre a gente ver o nosso propósito de vida, que é o que nos dá gás também, né, que é maravilhoso, é uma oportunidade assim, né, mas eu quero contar, até faz parte assim, né, depois eu vou ver se mais tarde eu gravo a respeito do que eu ia gravar ontem. Porque agora eu tô querendo fazer mais do que eu diminuí, né? O certo é gravar 3 vezes na semana. Só que por conta da correria eu pensei em gravar só 2, né? Eu determinando aí, tentando eliminar a quantidade. Mas aí, essa semana, tava queimando já no coração, falando, vou gravar a segunda também de novo, né? Só que aí acabou, acho que não dando tempo. Mas o que aconteceu, né? Às vezes a gente desmoraliza muitas coisas, né? Nós como seres humanos, e ainda mais brasileiros, a gente tem um hábito assim, eu não sei muito bem, muito sobre outras culturas, né? Mas eu sei que tem culturas que levam essas coisas muito mais a sério, né? Tipo assim, o que a gente fala, contrato, essas coisas. O brasileiro, ele mais tenta dar o jeitinho nas coisas, né? E a gente desvaloriza muito algumas coisas, e tem coisas que o inimigo ele lança como semente, e as pessoas... E a gente tem que abrir os olhos, né? Pra prestar atenção. Eu tava até falando outro dia pra 2 primos meus, que é uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, eu creio que foi o Senhor. E eles concordaram que, assim, às vezes, se você parar pra prestar atenção, muitos, acho que eu até falei um pouquinho sobre isso, alguma coisa sobre isso, muitos jargões que nós falamos, muitas frases prontas, elas são frases que têm um contexto errado, né? Expressões que a gente tem, sabe? Tem umas que são até expressões que tem cunho pornográfico. A gente usa algumas coisas que a gente não tem noção da seriedade disso, sabe? Então, assim, e foi coisas que o inimigo, se parar pra pensar na junção daquilo que você tá falando, na realidade, sabe, da expressão. Eu tô tentando lembrar um aqui que não tem o cunho pornográfico, porque eu acho muito pesado essas coisas, desse tipo de fala. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhum, mas eu vou falar um aqui, e você vai tentar imaginar aí. Vai ter gente que fala assim, quando o outro não ajuda, não tem aquela parceria, não é feito em dois. Aí a pessoa fala assim, ah, você me deixou na mão. Não foi feito algo em dois. Aí a pessoa fala, você me deixou na mão. Então você pensa aí o que, que é essa expressão. E aí a gente fala isso porque assim, ah, você me deixou na mão. Porque alguém repetiu e a gente entende que o conto que quer dizer que assim, ah, você não me ajudou. Né? Mas entenda realmente o que quer dizer isso. Só que tem várias coisas que a gente fala que acabam amaldiçoando as pessoas, que acabam amaldiçoando a si próprio. E tá repreendido em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de tudo isso. E porque assim, a palavra ela tem um poder muito grande, né? Jesus, e depois que o Espírito Santo me revelou isso, eu passei a prestar atenção mais nisso, mais sobre isso. O Senhor já colocou na palavra dele que a palavra ela tem poder da vida e da morte. Que você come do fruto, são 2 versículos diferentes. Que a palavra tem vários, né? Só que assim, estou destacando 2. Que a palavra ela tem o poder da vida e da morte. Aquilo que você fala, você está produzindo ali, vida ou morte. E tem um outro versículo que fala que a pessoa come do fruto dos seus lábios. Então, como você está comendo fruto do seu lábio, você está declarando, profetizando. Você profetiza, você fala, profetiza coisas boas para você receber, ou você declara coisas ruins sobre a sua vida, né? Os antigos tinham um valor muito grande em relação a falar assim, Deus te abençoe, Deus te proteja, vai com Deus. Às vezes a pessoa fala isso, os outros não falam amém. Eu acho engraçado que tem vezes que eu falo que as pessoas têm muito temor, assim, eu acho muito legal isso. Independente da ida na igreja ou não, da religião, assim, no sentido de, né, não ser, né, evangélico, ser católico, sei lá. A pessoa, você fala assim, vai com Deus. A pessoa, mesmo que escuta, amém, grita alto, né, porque ela está tomando posse. E não negando, né, porque se não fala amém, não está aceitando, não está tomando posse, né.
se eu encher um copo de água, se você não tomar, você não toma posse. Então, se eu te dou um amém, falo uma palavra, se você não falar amém, você não tá recebendo. Deixa eu falar, tá vindo sobre mim do mesmo jeito. Não é? Você tem que tomar um copo d'água, né? Então, assim, e as palavras, elas têm muito poder. E Jesus é o verbo vivo, né? E quando o Senhor, quando eu percebi, então, assim, se ele é, né, tipo assim, Jesus é o verbo vivo. O verbo, né, palavra, né? E ontem mesmo eu fiz uma oração ao Senhor, porque o Senhor tem feito assim, o Senhor, ele me libertou, me curou, fez, né, tudo aquilo que eu estava, me deu a vitória por completo, só que demorou um tempo para eu discernir, entender e passar a viver isso, né? Porque é diferente quando, por exemplo, Deus tirar do Egito e a pessoa tirar o Egito de dentro dela, né? E quem conhece a palavra de Israel aí tá sabendo o que eu tô falando, né? Se souber, depois pergunta aqui que eu explico, para não tomar tempo o vídeo. E Deus, ele foi trabalhando muito isso em mim. Trabalhou antes, trabalhou no período e trabalhou depois. Deus é muito lindo, ele fez as coisas assim, de formas assim, sabe, para eu receber mesmo a vitória. Deus insistiu tremendamente em mim, de verdade. E ainda assim, né, depois da vitória, esses dias mesmo, o Senhor tem feito muitas coisas. Uma coisa que eu tava pedindo ao Senhor, que eu sentia falta, era estar assim, do jeito que eu estava nele antes, né? Aquele sentir aquela intimidade que eu tinha com Deus. Eu estava distante do Senhor. Ele é eterno, ele não muda, ele é imutável. Claro assim que Deus ele tem reações de acordo com as coisas que a gente faz, né? Assim como a gente com as pessoas. E se a gente é essa pessoa que quer estar perto, né, a gente vai estar perto. Se a pessoa se distancia e não quer chegar perto, você não vai. Por mais que você insista, às vezes, na pessoa, a pessoa já não quer mais amizade com você, ou não quer estar com você, né, como relacionamento, você não vai conseguir. Porque se as duas pessoas não querem, ou, né, estar em comunhão, e Deus estava insistindo muito em mim, mas não que eu não quisesse o Senhor, mas é que se eu estava com dificuldade de tirar o Egito de dentro de mim, vamos dizer assim, né? De deixar o passado de derrota, porque a luta foi muito grande, mas isso daí fica para ouvir testemunho depois, né? Em outro momento. Já gravei algumas coisas, mas. E o Senhor foi insistindo, e agora eu tenho retomado isso, que eu falei, Senhor, o mais importante, uma das coisas mais importantes de todo esse processo, mais do que o Senhor ter restituído, que é muito importante, né? O poder comer, o poder beber, o poder sair, o poder vestir, o poder servir ao Senhor, o poder estar com o Senhor. Não, então, de tudo essa vitória, né? O mais importante para mim é a presença dele. É o meu relacionamento, estar como eu era, e mais do que antes. Uma palavra que o Senhor usou para mim antes era assim: é isso, né? Que é estar, Ezequiel 36, mais do que antes no Senhor, na palavra que Deus usou para falar comigo sobre isso. E viver o propósito de vida, né? O propósito que Deus me criou. E o Senhor é tão precioso que Ele permitiu eu viver, né? O propósito inicial, o propósito que Ele me criou para viver, né? E é isso é algo assim que realmente, porque a gente, Deus ele tem um propósito para nós. E o inimigo ele vai tentando nos distanciar disso. E muitas vezes as próprias pessoas, às vezes não precisa ser o inimigo, ela não quer estar naquilo. Porque se você parar a pensar, toda a função que você tem no seu trabalho, quando você vai crescendo naquele cargo, colegas têm inveja, querem tirar pessoas, às vezes lideranças do lado ali não querem que você cresça, às vezes a própria liderança da sua empresa que você trabalha não quer que você cresça com medo de perder a vaga dela. Então, a mesma coisa é o propósito de vida com Deus, né? A gente vai avançando e vai tendo dificuldades. E tem muitas pessoas que deixam, porque a gente pensa que as coisas de Deus, elas têm menos valor. A gente, as pessoas normalmente tá repreendido isso em nome de Jesus, que o Senhor nos dê clareza, e dê clareza para vocês também em nome de Jesus, assim, de a gente inverte esse valor. As coisas de Deus, elas são prioridades, né? Buscar primeiro o reino e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Depois a gente busca as coisas de aqui da terra. O que é um cargo numa empresa em relação à eternidade? Em relação a ir para o inferno ou não? Em relação à presença de Deus, a estar com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Né? Tem gente que quando eu falo isso ainda não consegue entender o que é estar no Senhor. Mas é o melhor de tudo na vida. Né? Mais do que
ilhas mais lindas lá, as Maldivas, o lugar mais. Se você não tiver paz, se você não tiver saúde, não vai ser bom. Agora você imagina você não ter Deus, você não ter certeza para onde você vai depois que você morrer. Porque se você estiver voltando das Ilhas Maldivas num avião e cair, você tem segurança para onde você vai. Não estou profetizando isso, tá repreendido em nome de Jesus. Toda, né, queda de avião, todo mal, né? Tá repreendido isso nas nossas vidas em nome de Jesus, mas essa segurança, sabe? Não ter medo de morrer, na verdade até ansiar olhar, estar com o Senhor, a presença do Senhor. Então, e aí que eu quero dizer que ontem, em tudo isso que eu quero dizer, que ontem, inclusive tô fazendo bagunça ali. Eu tô com duas cachorras de lar temporário aqui na minha casa, né, que a gente resgatou, fez a castração. E aí teve umas lutas aí, mas Deus me preparou que fosse já o melhor, né, pra elas ficarem aqui um período. E elas estão no período de adaptação, assim, né? Porque não é para adaptar para ficar aqui, mas todo cachorro que tá num ambiente novo, eles vão se adaptando. E elas estão aqui na garagem e elas estão fazendo muita bagunça e elas estão latindo bastante à noite. Porque assim, meus cachorros mesmo, eles têm um cercadinho, eu tenho três na garagem. Se eu não prendo o cercadinho à noite, toda noite eu tenho que ir lá, colocar os paninhos na casinha. Eu dou boa noite pra todo mundo, coloco a mãozinha na cabeça de cada um, falo, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Dou beijinho e fecho o cercado. E aí eles sabem que eles têm que dormir. Acabou o barulho. Se eu não prendo eles no cercadinho, se eu não dou boa noite, se eu não vou lá e apago a luz, eles não entendem que tem na hora de dormir, eles ficam de guarda. Então todo mundo que passa, eles latem. Isso porque eles não fazem isso durante o dia, mas de noite normalmente eles fazem, porque assim tá tudo quieto. Aí passa uma pessoa, passa um cachorro, eles latem. Porque eles entendem que tá ameaçando o território. Agora, elas não têm parte desse cercadinho. Então, quando dá de noite agora, elas não faziam isso no começo, que elas estavam acuadinhas, né? Agora toda noite elas têm latido muito. Então eu vou lá e corrijo elas, né? Aí eu abro assim a janela e falo, para de gritar, vai deitar, não sei o quê. E ó como é poderosa a palavra. É... Aí ontem, esses dias teve um dia que elas latiram muito de noite, até atrapalhou um pouquinho de mim. Finalmente eu não ligo muito pro barulho, mas aí foi bem. E ontem eu peguei e falei, não, hoje eu não vou deixar elas ficarem latindo assim atrapalhar, né? E aí eu peguei, porque também teve um pouquinho de guerra espiritual, acho que no meio de uma outra noite elas latiram também. Até o Senhor me despertou 3 horas da manhã. Acredito que foi o Senhor pra orar. E foi uma noite meio tubulosa e eu lembro que elas latiram um pouco também. Essa noite eu já tinha orado, né, entrega do Senhor. E falei, hoje eu não vou ficar deixando as latir, né? Porque tem um prédio na frente, tem os vizinhos, mas graças a Deus nunca reclamaram que não. Só uma vez, mas foi com furadeira, barulho de furadeira. Mas que nem reclame em nome de Jesus. E aí, aí eu fui lá e abri a janela. E eu falei assim, ó, brava, com o chinelo na mão. Porque eu vou dar bronca, gente, mas assim, né? Eu tava nervosa, mas assim, vou dar bronca pra elas ficar quietas, né? Mas às vezes a gente já fica com dó, né? E eu, vocês para de latir. É quando eu já abro a janela, já abro fazendo barulho na janela pra elas entenderem que tá errado, né? Aí uma, que é uma pretinha e uma loirinha, ela saiu correndo. Eu abro a janela, ela já se esconde. Que ela é a mais capronta e a que mais se esconde. E ela pegou e puf, pra baixo do carro lá ou pra trás. E nisso a loirinha, que é mãe dela, ficou assim, né? Tipo, mais distante olhando. Tipo, o que ela vai fazer, né? Aí ela. Vocês com o chinelo na mão. Não vou bater, né, gente? Mas é só pra. O que vocês estão fazendo? Que barulho é esse? Vocês param com barulho. Ela me olhando assim, aí já me deu dó. Aí vocês param com barulho. Olha só, eu falei desse jeito. Eu vou ver se meu pai acha se ele consegue. Aqui tem câmera aqui na garagem, se ele consegue pegar isso. Mas eu acho que não vai, não filmou. Na hora eu lembrei, falei pra pedir pro meu pai, porque isso foi muito engraçado, ele precisa ver. Eu falei assim, vocês param com barulho. Que história é essa? Ela olhou pra mim e eu falei assim, você é a princesa da titia. Desse jeito, eu falei isso, princesa da tia mais brava. Você é a princesa da titia. Eu te amo, mas tá muito barulho, gente. Na hora que eu falei, desse jeito brava. Você é a princesa da titia, eu te amo. Ela veio correndo disparado. Aquela bronca toda que eu tava dando, eu falei com dom de braveza. Ela veio correndo assim, e pulou na janela e me beijou. E começou a me lamber. E a filha dela, percebendo, veio correndo também. Tipo assim, já estamos perdoadas, vambora. Tomar posse da vitória. E veio também me abraçar, gente, eu ri tanto. Eu falei, como pode? Eu tava falando, a gente pensa que só o tom de voz da chinelinha, o que amedronta, ela entendeu no meio de toda aquela gritaria da braveza que eu falei que amava ela. E que ela é a princesa da titia. Uma das, né? Que eu tenho mais duas lindonas aí. E outras, né? E aí, de consideração, tem a minha princesa aqui mesmo, né? Que é uma fêmea no meio dos três cachorros que eu falei. Tem quatro aqui em casa. Que o Zeca fica aqui dentro. Três na garagem e o Zeca no quarto.
E dentro de casa, né? E aí e uma outra princesa que o Senhor vai trazer de volta. Porque o Senhor já. Pra honra do Senhor, não Jesus. E daí tem outras de consideração, né? E aí ela veio, eu falei impressionante. E na hora que o Espírito Santo ministrou, né? Já entendi assim, creio que no Senhor mesmo, né? Que o Espírito Santo ministrou, eu falei, olha o poder da palavra, né? Ela discerniu no meio da gritaria que eu falei que eu amo ela. Eu falei, olha como é importante que a gente fala. Da mesma forma é no mundo espiritual. Tem gente que fala assim, eu falei isso brincando. Isso não tem nada a ver. Você pode falar com a expressão que você quiser. Se soltou uma palavra, é o significado que tem a palavra. Na hora, a expressão toda. Só pode ter sido, meu, só bem do Senhor essas coisas, né? Porque é direto. A gente corrige alguém, a pessoa fala assim. Tem gente que fala as coisas pra gente, a gente fala, tá repreendido, não Jesus. E a pessoa às vezes se ofende. Tem gente que se ofende. Já aconteceu muitas vezes comigo. A pessoa falou algo ruim e eu fui repreender e a pessoa falou assim, não, mas eu tô brincando, muita religiosidade, isso é muito, religiosidade não, você quer ser muito santa. Eu falo, não, né, tô repreendendo, mas fala uma boa, agora tem vezes, porque tem coisa que não dá pra repreender só no pensamento. Se a pessoa falou alto, tem que estar repreendido alto também, porque aquela legalidade tem que ser quebrada em nome de Jesus, é o poder da palavra. Deus criou os céus e terras com a palavra, né? E aí eu falei, olha como ela entendeu o que eu disse no meio da gritaria. Mesmo com a expressão brava, ela entendeu que eu amo ela e ela veio correndo me abraçar. E me beijar, né? Ela veio pra dar mesmo um cheirinho, né? E o mundo espiritual também, né? Então, glória ao Espírito Santo de Deus, né? Glória ao Senhor que... Nossa, foi tremendo, né? Então, da mesma forma, o mundo espiritual. Independente se é brincadeira ou não. Quando você fala, é o que você fala. Assim como ela, né? Eu falei isso mesmo brava. Sua princesa da titia, eu te amo. E ela veio para tomar posse do que eu falei. Então, o mundo espiritual também. É dessa forma, né? Então, glória ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor Deus, ao Senhor Jesus, né? Que você tenha um dia abençoado. Não sei a hora que você vai ouvir aí, mas se é de noite, de dia, seja bênção para a glória de Deus, que nós possamos temer, é o que o Senhor nos falou. E a palavra, ela tem poder. Porque o nosso Senhor Jesus é o verbo vivo. Então nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor e temendo e honrando o nosso Senhor Jesus, que é a palavra. Graças a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti. Graças a Ti, meu Deus, Senhor Espírito Santo, por essa palavra, por essa revelação. Que nós possamos mesmo valorizar e temer a Sua palavra. E graças a Ti por esse privilégio de poder viver a Sua palavra, Senhor, honrá-la. E porque ela é sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E uma coisa que eu falei, eu acho que eu ameacei falar, não falei que ontem eu pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, perdoa todas as vezes que eu usei o seu nome, o seu nome, meu Senhor Jesus, o nome do seu filho, Pai, de maneira errada, de não foi com verdade, crendo mesmo, ou alguma forma, alguma forma assim, né? Eu usei o Senhor ali na hora da oração, falei pro Senhor, o Espírito Santo vai nos guiando, e a palavra. Eu pedi perdão e ia acontecer isso de noite. E o Senhor vai, né, vai dando graça. Glória a Deus.